Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu tinha prometido aqui faz tempo já que eu ia fazer uma live pra vocês assim que passasse a correria aqui do workshop. Então hoje entreguei o último vídeo, tô muito contente, muito feliz. Então agora vamos lá cumprir os compromissos que eu assumi, né? Eu tinha falado pra vocês esses dias sobre uma técnica que eu uso com as crianças já faz 4 anos já, que é a técnica do sleep talking. É a conversa com o bebê durante o sono REM. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso já. Eu já indiquei aqui nos stories para várias mães e muitas mães que me procuram por direct. Eu tento responder todo mundo, né? Nem sempre eu consigo. Mas muitas mães que me trazem situações difíceis com as crianças, eu acabo recomendando essa técnica porque eu uso demais. E vou dizer para vocês que quando eu conheci essa técnica, eu achei muito estranha, né? Quando me falaram assim, você vai conversar com o seu filho dormindo. Eu fiquei com o pé atrás, porque, por que você não vai falar com a criança enquanto ela tá acordada? Por que você vai falar com ela enquanto ela tá dormindo? Então, já vou começar explicando aqui o que depois de pesquisar muito eu entendi a respeito disso, que nós temos durante enquanto nós estamos despertos, enquanto nós estamos conscientes, nós temos a nossa consciência funcionando como um filtro sobre aquilo que nós ouvimos. Na verdade, tudo aquilo que eu tô falando para você aqui agora, você pode questionar, você pode duvidar, você pode se fazer perguntas, você pode querer argumentar contra o que eu estou falando. Então nós temos a nossa consciência filtrando o que nós estamos ouvindo. Mas quando nós estamos no sono profundo, que é o chamado sono REM, né? Por isso essa técnica de conversar com o filho durante o sono REM. Quando nós estamos no sono REM, os nossos filtros conscientes estão desligados, entende? É como se a nossa consciência estivesse descansando, desligada, dando espaço para o nosso cérebro processar tudo aquilo com o subconsciente. Então, quando nós falamos com o nosso filho, quando ele está no sono profundo, é como se nós estivéssemos falando direto com o subconsciente da criança, entendeu? Então, é exatamente por isso, para que é que serve essa técnica? Para a gente ajudar a criança a superar momentos traumáticos, para ela superar momentos difíceis ou para ela se preparar para momentos que sejam desafiadores para nós e para eles, ou então para a gente reforçar características que a gente gostaria que melhorassem, que aumentassem nos nossos filhos. Então nós podemos usar para vários objetivos. Eu vou dar aqui diversos exemplos, mas certamente tem alguma aplicação que você vai poder tirar proveito disso. Então, deixa eu começar dando um exemplo para vocês. Deixa eu contar um caso que aconteceu para que você entenda quão maravilhosa é essa técnica. Depois eu conto como faz, tá? Só para você entender como funciona. Esses dias uma mãe me mandou um direct aqui. Não vou falar o nome dela, mas enfim, ela me permitiu contar a história dela. Ela me mandou um direct dizendo que tem um bebê de poucos meses e o bebê passou por um período de anemia, então ele precisava tirar sangue, né, com uma certa frequência. E numa dessas vezes em que ele foi fazer a coleta de sangue, as funcionárias não conseguiam achar a veia de um bebezinho de pouquinhos meses, não conseguiam achar e acabaram picando, picaram um braço, picaram o outro, voltou, picou aquele, picou de novo, picou na perna, picou no pé, até que elas conseguiram tirar o sangue que era preciso para fazer aquele exame. A criança passou aquela cena de horror, né? A mãe desesperada tentando acalmar, mas pouco podia fazer porque sabia que era necessário aquele exame. Então foi extremamente desconfortável, foi traumático para a criança. Aquela situação toda ficou marcada. E o que aconteceu depois? A partir daquele dia, quando a mãe saía com ele em locais que tivesse pessoas em público, ele começava a chorar, ele ficava desesperado. Ele não podia mais receber visitas em casa, ele chorava quando pessoas estranhas chegavam perto da mãe, ele chorava até mesmo quando pessoas conhecidas chegavam assim muito rápido conversar com ele. Ele tava, né, a mãe tava avisando para todo mundo, olha, vem falar com ele com calma, porque ele passou por uma situação meio difícil esses dias, tal, e ela não sabia como lidar. As pessoas, todo mundo tentando ajudar e ela tentando fazer tudo que era possível, mas nada resolvia. E já fazia 3 meses que isso estava acontecendo. Então, para uma criança de poucos meses, era parte da vida dele, né? Já fazia 3 meses que eles estavam nessa situação. Quando ela me mandou esse direct, eu ensinei para ela essa técnica que eu vou ensinar para vocês agora. E falei para ela, ó, você vai repetir isso aqui por uma semana, né? Você vai conversar, eu expliquei certinho como faz, já falo para vocês também. Expliquei para ela como faz. Falei, ó, você vai repetir por uma semana e depois você volta para me contar o que aconteceu.
E qual foi a minha surpresa quando no outro dia essa mãe me mandou uma mensagem maravilhada, encantada, com uma foto dela, do marido e do bebê na lanchonete comendo um lanche. Eles saíram para comer uma pizza, eu acho, não lembro o que era. Mas o bebê tranquilo e sorrindo. Eu falei assim, Mário, não acredito no que está acontecendo. Eu fiz uma vez com ele, eu fiz só ontem à noite. E ele está aqui e não parece a mesma criança. Né? Então, até por isso que eu pedi autorização para ela, para poder contar a história aqui. Porque esse é um exemplo do quanto isso funciona. Então, por mais que eu tivesse preconceitos contra essa técnica, que eu achasse muito estranho, muito esquisito, sei lá, diante dos resultados, eu não tenho como negar que isso funciona. Então, existem muitas aplicações, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, só pra gente ilustrar aqui, talvez para você ter alguma ideia de como você pode usar. Por exemplo, quando uma criança ouve uma conversa um pouco mais ríspida entre os pais, em que os pais tiveram uma discussão, alguma coisa e acabou acontecendo aquilo na frente das crianças, que a gente sabe, não gostaria que acontecesse, mas por acaso teve essa situação, nós podemos conversar durante a noite com a criança para que ela saiba digerir aquilo que aconteceu, que ela saiba lidar com aquela emoção que ela está sentindo. Outra situação, quando os pais estão passando por divórcio, né? Algo que é emocionalmente forte para todo mundo. Então, nós podemos conversar com a criança à noite, já vou falar como. Quando nós vamos tirar a chupeta, quando nós vamos tirar a mamadeira, quando nós vamos desfraudar a criança, quando nós estamos passando por esse processo de desfraude ou nos preparando para o desfraude. Quando os pais vão passar alguns dias fora, por exemplo, vão viajar a trabalho, ou vão pegar um final de semana para ficarem os dois fora e o filho vai ficar com outra pessoa, para preparar a criança para isso que vai acontecer. Quando o filho está passando por problemas no sono, né? Aquela criança que acorda à noite, mas não é fome, não é outra coisa, não é nada, ela simplesmente acorda porque está se sentindo insegura, provavelmente. Então, para ajudar essa criança a voltar a ter confiança. Quando nossos filhos têm medos ou traumas, né? No caso desse bebê que eu contei pra vocês, que ele estava com medo de chegar perto de pessoas estranhas, em que a mãe conseguiu ajudá-lo a superar, ajudando a mudar aquela programação mental que estava lá no subconsciente dele. Outra coisa, quando nossos filhos têm dificuldades de relacionamento, quando nós queremos ajudá-los a serem mais confiantes, a serem mais seguros, quando eles são tímidos, quando eles não conseguem se expressar direito, nós podemos fazer afirmações. Então, não só em caso de medos e traumas, mas quando eu quero, por exemplo, ajudar meu filho a que ele se sinta mais inteligente, mais confiante. Então, até mesmo em casos de dificuldade no aprendizado. Porque, querendo ou não, muitas vezes as crianças acabam ouvindo palavras negativas e aquilo fica gravado no subconsciente delas. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe acaba falando uma palavra negativa e depois repensa que ele fala, puxa, eu não devia ter falado, né? Falei no momento de nervoso, falei no momento em que eu perdi o controle e depois se arrepende, a gente pode ajudar a criança a superar isso. Então, vamos lá. Então, para tudo isso é possível aplicar o Sleep Talking. Então, como fazer? Nós vamos fazer o nosso filho dormir, de preferência no sono da noite, né? Tem bebês que fazem sonecas durante o dia, mas nem sempre eles atingem o sono profundo nas sonecas do dia. Então, é melhor que seja no sono da noite. Então, entre 20 a 40 minutos depois que a criança dormiu, tá? Por quê? Porque nós passamos por ciclos do sono. Não sei se você já leu, já estudou sobre isso, mas nós alternamos fases do nosso sono em que nós temos um sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo. As crianças também são assim. Então, nós precisamos usar essa técnica quando estamos no sono profundo. Então, logo que a criança dorme, nos primeiros minutinhos, ela ainda está entrando nesse processo de sono REM. Quando é que a gente vai saber que aconteceu? Quando a criança fica relaxada, parece que ela amolece, assim, sabe? Quando é bebezinho, é bebê de colo, a gente até percebe que eles suspiram, né? Dá aquela suspirada, pronto, eles estão no sono profundo. E isso acontece geralmente de 20 a 40 minutos, então você vai esperar esse tempo. Seu filho dormiu? Você espera de 20 a 40 minutos e aí você vai lá conversar com ele no ouvido direito. Por que no ouvido direito? Foi uma britânica que descreveu primeiro essa técnica, faz 30 e tantos anos já. E segundo as afirmações que ela fez, quando nós falamos no ouvido direito, os estímulos vão para a área do cérebro que é responsável pela fala e pela linguagem, tá? Então, mas não tem problema, pode ser pelo ouvido esquerdo também, já testei, funciona dos dois jeitos, tá? Então, você vai falar no ouvido da criança, você vai conversar com ela. O que é que você vai falar?
Então você vai começar e terminar a sua conversa com a criança trazendo palavras de amor e acolhimento. Então primeiro você vai iniciar a conversa com seu filho. Por exemplo, se eu fosse conversar com a minha filha pequenininha, a Helena, eu diria para ela assim: filha, a mamãe quer conversar com você e dizer o quanto a mamãe ama você. Eu amo você, o papai também, as suas irmãs também. Nós somos muito felizes por termos você aqui na nossa família. Nós somos muito abençoados porque você é um presente de Deus para nós. Nós amamos estar perto de você, nós amamos cuidar de você e você sempre vai ter o seu lugar aqui na nossa casa, tá? Então nós começamos com essa conversa de amor e de acolhimento. No final, a gente vai acabar da mesma forma a conversa, tá? É como se nesse momento você estivesse gerando conexão com a criança. Então, você vai falar palavras que conectem a criança ao que você está dizendo. E você pode falar exatamente assim como eu disse agora, claro que com o seu jeito, da sua forma de falar, com as suas palavras, mas você vai falar como se falasse para um adulto. Porque nessa hora você está falando com o subconsciente da criança, está indo direto lá para o cérebro dela para programar aquelas informações que você deseja. Então você vai começar fazendo esse amor e acolhimento. Aí depois você vai trazer a situação que você quer trabalhar. Imagina, por exemplo, essa mãe que eu contei para vocês, que ela estava com essa situação traumática lá com a criança que teve que tirar sangue. Eu falei para ela falar tudo o que aconteceu naquele dia, descrever. Aqui a gente juntou uma outra técnica também, né? Tem um outro vídeo que eu já gravei a respeito disso, falando sobre como não traumatizar nosso filho, como não deixar ele se traumatizar. Então ela contou a historinha do que aconteceu, tudo, desde o começo do dia, o que ela sentiu, o que o filho sentiu, como é que foi que a enfermeira tirou sangue, por que a criança estava lá, por que ela chorou, que a mamãe sabia que ela estava assustada. Então você vai falar tudo o que você precisa. Imagina que você está querendo desfraldar o seu filho, por exemplo. Você vai dizer assim para ele, depois de fazer aquela introdução de amor e acolhimento, você vai dizer assim: filho, e a mamãe está muito feliz que você já está crescendo, que agora você já está ficando uma criança maiorzinha e já vai poder ir ao banheiro igual o seu irmãozinho, igual o papai, igual a mamãe. E a partir de agora você não precisa mais fazer xixi na fralda, porque agora você já está conseguindo, você já é capaz de ir ao banheiro. Mamãe está muito feliz de poder ajudar você em tudo isso. Quero dizer que eu estou aqui para ajudar você, que você pode confiar em mim e que eu sei que você vai conseguir. Então, nós vamos fazer essa fala, vamos explicar para a criança como se fosse uma verdade, tá? Então, a gente explica o que a gente quer. Talvez você esteja passando, por exemplo, por um momento difícil no trabalho e você tenha sentido que o seu filho está refletindo tudo isso, né? Que você sente que a criança está agitada, agressiva, preocupada, com medo, chorosa. Então você pode afirmar para a criança: olha, filho, a mamãe ultimamente tem trabalhado um pouco a mais do que o normal mesmo. A mamãe está passando por um momento difícil no emprego, mas eu queria que você soubesse que a mamãe tá dando conta de tudo, que você não precisa se preocupar. Deixa com a mamãe o que é da mamãe. Então pode ficar tranquilo, você pode dormir bem à noite, você pode, eu já vou responder algumas perguntas aqui, já vou lá. Então, você pode dormir a noite inteira, você pode descansar, que a mamãe e o papai vão estar aqui cuidando de você, tá? Então, nossa, são inúmeros os casos em que a gente pode aplicar isso. Então, basicamente, o que é? Nós começamos 20 a 40 minutos depois do sono, falamos com uma fala de introdução de amor e acolhimento, aí trazemos aquilo que nós queremos afirmar para a criança, sempre com palavras positivas, sempre mostrando o lado bom, sempre aproveitando esse momento para aumentar a nossa conexão com a criança. E aí depois a gente encerra com, de novo, aquela fala de amor e de acolhimento. E que bom poder ter você, filho, eu sou muito feliz por ser sua mamãe, nós somos muito felizes por ter você na nossa casa, você sempre vai ter o seu lugar aqui na nossa casa. Então foi exatamente isso que eu ensinei para aquela mãe outro dia. Aliás, não tão detalhado assim, porque por direct, né, eu consegui explicar menos. E ela na primeira noite conseguiu esses resultados. Então, em geral, nós repetimos esse processo por 7 noites. Eu nunca precisei fazer por 7 noites seguidas, né? Todas as vezes em que eu precisei conversar algo com as crianças, na primeira ou na segunda noite eu já vi resultados já. Sabe um caso que foi a primeira vez que eu usei isso, que foi quando eu percebi que alguma coisa realmente funcionava nessa técnica? Deixa eu até contar pra vocês entenderem. Eu fiquei muito receosa quando me falaram isso, eu achei muito estranho, né, como eu falei pra vocês. Mas a minha filha do meio, Alice, chupava dedo, contei pra vocês aqui que as 3 chuparam dedo, né? Então ela chupava dedo e ela tinha, eu nunca me incomodei com isso, deixei que ela chupasse.
Só que ela tinha dermatite atópica. É uma doença de pele, que a pele fica muito ressecada, e que você tem que ter muito cuidado com a hidratação da pele. Então, desde que ela nasceu, ela sempre teve. E por conta de chupar o polegar esquerdo, que era sempre o esquerdo, né? Ela sempre chupava o mesmo dedo, ela colocava o dedinho, em volta do dedo começou a descascar, sabe? Fez assim uma feridinha, ficou vermelho o dedo, e às vezes ela reclamava que ardia quando ia passar sabonete, quando ia lavar. Então ela reclamava que doía muito aquele dedo. E aí eu ouvi falar dessa técnica, né? Uma amiga me apresentou isso, achei estranho. Falei, bom, mal não vai fazer, né? Vou tentar. E naquela noite eu conversei com ela, então eu expliquei todo esse processo pra ela. Fui lá, falei no ouvido direito dela, falei, filha, a mamãe queria dizer pra você. Então eu comecei falando do amor e acolhimento. E falei, filha, a mamãe queria explicar pra você que tudo bem você chupar o dedo, mas a mamãe tá percebendo que o seu dedinho tá ficando machucado, que a gente precisava dar um jeitinho agora. Eu tô vendo que você já tá ficando maiorzinha, que a gente não precisa mais chupar esse dedo porque você já tá crescendo, você já tá ficando uma mocinha. Enfim, expliquei toda a situação pra ela ali, né? Não lembro exatamente as palavras porque isso já faz 5 anos. E aí, ela dormiu, né? Tava dormindo, continuou dormindo. A criança não acorda porque ela está no sono profundo. Sabe aquele sono que a criança não acorda por nada? Então, esse é o sono profundo. E do outro dia, quando ela foi fazer a soneca da tarde, né? Porque ela ainda dormia tarde. Quando ela foi dormir, eu fiquei observando para ver o que ia acontecer e, inacreditavelmente, em vez de colocar o polegar esquerdo, ela colocou o direito. Quer dizer, eu não sabia direito usar a técnica, né? Não soube explicar, talvez. Eu não sei se eu fiz algo errado, se é a forma de falar. Mas isso nunca tinha acontecido. Ela nunca tinha chupado o polegar direito. Então, como o esquerdo estava machucado, eu falei pra ela que porque estava machucado, ela não deveria mais chupar, ela não precisava mais chupar aquele dedo. A resposta foi, ela foi chupar o outro dedo. E a partir daquele dia, ela começou a chupar só o dedo direito. Então, depois de um tempo, eu fiquei impressionada, né? Pra mim foi algo assim que mostrou que realmente alguma coisa tinha mudado lá no cérebro dela, porque não era possível, eu não tinha feito nada diferente, eu não falei nada enquanto ela estava acordada. Então, tem várias situações em que a gente pode usar isso, né? Deixa eu tentar dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Preciso que a minha filha deixe o paninho dela, ela quer ficar com ele o tempo todo, mais suja, é alérgica. Então, dá pra você aplicar sim, né? Dá pra você falar pra ela que ela pode já dormir com segurança, porque você e o marido vão estar cuidando dela. Então, pra tudo, gente, pra tudo funciona. Deixa eu ver se tem mais outras... se tem mais outras ideias aqui, mais outras situações. Sim, gente, eu vou deixar salva essa live aqui, tá bom? Vai ficar por 24 horas aqui no Insta. A Fer perguntou, Mari, vale pra criança que acorda à noite, às mesmas horas sempre? Vale, Fer. Esses transtornos não diria transtornos, né? Mas crianças que acordam demais, muitas vezes é por insegurança, alguma insegurança que a criança tem, algum medo que ela tenha. Que a criança, depois de alguns meses, ela já não tem mais fome à noite. Eles acabam viciando em acordar para mamar, em acordar para tomar a mamadeira. Mas, na verdade, não é fome. Muitas vezes é insegurança. Então, você pode afirmar a criança, né? Dizer para ela que ela pode dormir tranquila, que vai ficar tudo bem, que o papai e a mamãe estão ali cuidando dela. Então, são inúmeras as possibilidades, tá? Até dou para vocês a sugestão que vocês testem, tá? Façam os testes aí, que como eu pensei na primeira vez, mal não faz, né? E realmente só me trouxe bem. Até mesmo em situações em que eu via que as crianças estavam com alguma febre, que eu percebia que tinha a ver com alguma questão emocional. Sabe quando você vê que não tem inflamação de nada, não tem infecção de nada, não tem problema nenhum e a criança tá com aquela febre? Esses dias, até tinha esquecido disso, agora eu lembrei. Esses dias a minha filha do meio, a Alice, estava apresentando uma dor de cabeça e febre. Cheguei a ficar acompanhando ela, né? A gente tentou olhar, não tinha nada, né? Só tinha aquela dorzinha que era um desconforto justamente por causa da febre. E aí eu conversei com ela e perguntei assim, filha, você andou preocupada com alguma coisa nesses dias, né? Porque segundo a medicina germânica, né, uma linha de medicina assim que eu acompanho, eu acho que faz muito sentido. Ela fala assim que a febre muitas vezes está relacionada com medo, algum conflito de medo que a criança passa, né? Eu perguntei pra ela se ela tinha passado por algum medo ali naqueles dias. Ela pensou, na hora não me falou nada. E aí depois ela veio me falar assim, mamãe, esses dias eu fiquei com medo, sim. Eu falei, do que, filha? Aí eu lembrei que no final de semana antes, 4 dias antes, nós tínhamos estado em Cascavel, na casa da minha sogra, e a minha cunhada esteve muito doente. Ela ficou internada por vários dias no hospital. Uma tia que é muito querida das crianças, ela ficou internada e a minha filha chegou a me perguntar, mamãe,
a tia Sol vai morrer? Ela ficou com medo, porque a tia estava internada, estava todo mundo muito preocupado, ela teve uma infecção grave no intestino, então ficou hospitalizada por vários dias. Então, para ela, aquilo foi uma sensação de medo, de perder uma tia que ela ama muito. E 4 dias depois, ela começou com aquela febre que não tinha explicação. Aí, naquele mesmo dia, quando ela dormiu, pensei, bom, se for isso, vamos resolver o problema, né? A hora que ela dormiu, eu esperei 20 minutos e fui lá no ouvido dela e falei pra ela. Falei do amor e do acolhimento e aí expliquei pra ela por A mais B. Filha, já tá tudo certo com a tia Sol, ela já melhorou, ela já voltou até pro trabalho, tá tudo bem, os médicos já cuidaram dela. Eu sei que você ficou muito preocupada, mas agora você pode ficar tranquila que tá tudo bem, não vai acontecer nada com ela. E, pasmem, ela não teve mais febre. Eu não fiz mais nada, não dei um remédio, ela não tomou antibiótico, não tomou nada. E simplesmente porque ela relaxou, entende? Aliviou daquele conflito que ela estava vivendo. Não tô dizendo aqui que essa técnica do Sleep Talking seja tratamento para nada, entende? Mas tem coisas, tem sintomas que a gente percebe que são psicossomáticos, né? Tem coisas que não tem uma explicação de infecção, de algo que precise ser tratado com remédios, mas ainda permanece aquilo ali. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar. Então, testem, experimentem. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui pra mim que eu vou ter o maior prazer de responder. E se puder ajudar de mais alguma forma, tô à vontade. Tô à disposição para as dúvidas de vocês, tá bom? Por enquanto, gente, um beijo, boa semana pra vocês. Logo, logo eu vou fazer aquela live que eu prometi pra vocês, que quando a gente chegasse em 5.000 seguidores, a gente ia fazer a live sobre os temperamentos. Já passamos dos 7 e pouco, estamos quase em 8.000 e eu não fiz a live ainda. Mas agora sai, tá bom? Agora que o workshop acabou, a gente consegue fazer muita coisa daqui pra frente. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana.